Aqui não é só mais um canal. É um refúgio de fé, um lugar de encontro com o poder transformador de Deus. Faça parte dessa família guerreira de fé e propósito. Inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para receber cada nova mensagem direto no coração. Compartilhe com quem precisa de um toque do Espírito Santo hoje. Bora caminhar juntos. Agora diga comigo: Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me levanto agora em Teu nome com a autoridade do sangue de Jesus, com o selo do Espírito Santo e com a espada da Tua palavra. Me posiciono neste exato momento no campo de batalha espiritual, debaixo da cobertura do Altíssimo, para declarar guerra contra toda força maligna, contra toda entidade perversa, contra espíritos noturnos, contra demônios traiçoeiros, contra toda obra das trevas que tenta se levantar contra minha vida, contra minha casa, contra minha família, contra meu ministério, contra meus projetos, contra minha saúde, contra meus caminhos. Eu ergo minha voz no mundo espiritual. Eu ergo minha voz no reino do Espírito. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu dou ordem para que todo espírito noturno, espírito das trevas, espírito traiçoeiro, espírito que trabalha na calada da noite, espírito que age nas sombras, espírito que ronda na escuridão, espírito que lança setas ocultas, espírito que traz perturbação na mente, espírito que gera opressão, insônia, angústia, desespero, pânico, medo, insegurança, tristeza e aflição, seja agora localizado, identificado, acorrentado, derrotado, desmantelado e lançado no abismo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro que nenhuma obra das trevas, nenhuma palavra contrária, nenhuma sentença maligna, nenhuma maldição lançada, nenhum encantamento, nenhuma praga, nenhum despacho, nenhuma invocação feita na calada da noite, nenhuma oferenda de sangue, nenhuma aliança feita com espíritos traiçoeiros terá poder contra mim, contra minha casa, contra minha família, contra minha saúde, contra meus sonhos, contra minha caminhada, porque eu estou guardado, selado, blindado, protegido pelo Deus forte, pelo Deus guerreiro, pelo Deus dos exércitos, pelo Deus Todo-Poderoso. Espíritos noturnos que se alimentam do medo, que se alimentam da dor, que se alimentam da tristeza, que se alimentam da ansiedade, que se alimentam da angústia, que rondam os telhados, que se escondem nos cantos, que se ocultam nas sombras, que espreitam como serpentes, que rastejam como escorpiões, que tramam armadilhas sorrateiras. Eu declaro em nome de Jesus que vocês estão desmascarados, desarmados, expostos, derrotados e vencidos pelo fogo do Deus Altíssimo. Que caia fogo dos céus agora, fogo consumidor, fogo que desce diretamente do trono do Eterno, fogo que consome toda oferenda maldita, fogo que destrói toda obra de feitiçaria, fogo que queima todo altar satânico, fogo que incinera toda armadilha espiritual, fogo que aniquila toda rede demoníaca montada contra mim. Que todo espírito noturno que se levanta seja agora consumido, queimado, derrotado e lançado no abismo, em nome de Jesus. Eu convoco agora os anjos guerreiros do Senhor. Eu convoco os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que eles desçam armados, de espadas flamejantes, de escudos resplandecentes, de lanças de justiça. Que os anjos do Senhor rodeiem minha casa, minha família, meu quarto, minha mente, meu corpo, meu espírito. Que eles formem uma muralha de fogo ao meu redor. Que impeçam toda investida noturna. Que bloqueiem toda seta traiçoeira. Que quebrem todo ciclo maligno. Que paralisem toda ação do inferno. Que desfaçam toda obra das trevas. Que destruam toda tentativa do inimigo. Espíritos traiçoeiros, vocês que se disfarçam de sonhos, que se disfarçam de vozes, que se disfarçam de pensamentos, que se disfarçam de suspiros na madrugada, que se disfarçam de sombras nos cantos da casa, que se disfarçam de toques, de arrepios, de calafrios, de pesadelos, de insônia, de opressão. Eu declaro agora que vocês estão amarrados, neutralizados, paralisados, esmagados,
exterminados e lançados no abismo, sem direito de retorno, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra viva do Deus Altíssimo. Eu ativo agora o poder da cruz. Eu ativo agora o poder do sangue de Jesus. Eu ativo agora o poder do Espírito Santo. Eu ativo agora a cobertura celestial. Eu ativo agora os exércitos de anjos. E eu declaro que nenhuma força das trevas prevalecerá, nenhuma obra do mal permanecerá, nenhum espírito noturno encontrará descanso, nenhum demônio traiçoeiro encontrará abrigo. Porque onde está a luz do Senhor, as trevas não permanecem. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Libertação, restauração, cura, proteção, blindagem, vitória e avanço. Eu profetizo que todo plano arquitetado no inferno para esta madrugada, todo plano arquitetado na calada da noite, toda reunião nas sombras, todo encontro satânico, toda invocação de demônios traiçoeiros, toda magia lançada contra mim, todo ritual feito nas encruzilhadas, nos cemitérios, nas matas, nos rios, nas cachoeiras, nas praias, nas florestas, todo pacto firmado em nome da destruição da minha vida, está agora desfeito, quebrado, anulado, cancelado, desmantelado, exterminado, desintegrado, pela autoridade que há no nome de Jesus. Que todo espírito vampírico que se alimenta da energia, que suga força, que rouba a paz, que enfraquece a mente, que causa fadiga espiritual, que provoca peso no corpo, que gera cansaço sem motivo, que espalha confusão, que semeia dúvida, que planta incerteza, que espalha desespero, seja agora confrontado pelo leão da tribo de Judá. Que o rugido do leão ecoe nos céus e na terra, ecoe nos ambientes, ecoe nos ares, ecoe nas madrugadas e cale toda voz maligna, destrua todo sussurro demoníaco, desfaça toda trama, esmague toda cabeça de serpente, destrua toda fortaleza, derrube todo muro de contenção das trevas. E eu declaro em nome de Jesus que minha casa é território sagrado, minha vida é território blindado, minha mente é território protegido, meus caminhos são território santo, meus projetos são território inviolável, minha família está selada pelo sangue do Cordeiro, e nenhuma praga, nenhuma seta, nenhuma opressão, nenhuma armadilha, nenhum espírito noturno, nenhum demônio traiçoeiro terá poder contra nós. Pois o Senhor é nossa luz, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso escudo, o Senhor é nossa torre forte, o Senhor é nosso esconderijo, o Senhor é nossa proteção invencível. Neste exato momento, eu não recuo, eu não me calo, eu não me intimido. Eu avanço em nome do Senhor dos Exércitos. Eu avanço em nome daquele que venceu a morte. Eu avanço em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele que triunfou sobre principados e potestades, expondo-os ao desprezo público, despojando-os, vencendo-os, derrotando-os de uma vez por todas. Espíritos noturnos que trabalham nas brechas, que se alimentam do cansaço, que se alimentam da vulnerabilidade, que esperam a noite chegar para lançar setas, para trazer tormento, para gerar confusão, para espalhar terror, para semear desordem. Eu vos ordeno em nome de Jesus, batam em retirada agora, sejam arrancados dos ambientes, sejam desalojados das regiões celestes, sejam arrancados dos ares, dos ventos, das encruzilhadas, das esquinas espirituais, dos pontos de acesso oculto, das janelas espirituais, das brechas familiares, dos pontos de fraqueza emocional e mental. Sejam destruídos e lançados no abismo, sem direito de retorno em nome de Jesus. Que o fogo de Deus percorra agora toda a extensão espiritual da minha casa. Que o fogo de Deus percorra o terreno, os portões, as portas, as janelas, os telhados, os cômodos, os móveis, os objetos, os celulares, os computadores, as roupas, os alimentos, os documentos, as fotografias. Que tudo seja purificado agora. Que tudo seja blindado agora. Que nenhuma seta noturna encontre espaço. Que nenhuma palavra maldita encontre solo.
Que nenhum espírito traiçoeiro encontre brecha. Que nenhuma operação do inferno encontre caminho aberto. Eu selo tudo com o sangue de Jesus Cristo. Demônios traiçoeiros, vocês que trabalham na enganação, que vêm com disfarces, que se escondem por trás de falsos sonhos, de visões deturpadas, de revelações distorcidas, de sentimentos falsificados, de pensamentos implantados, de falsas impressões, de sinais enganosos. Eu vos expulso agora em nome de Jesus. Eu declaro que todo véu de engano seja rasgado, todo manto de ilusão seja arrancado, toda névoa espiritual seja dissipada, toda cortina de fumaça que tenta esconder ações malignas seja agora queimada pelo fogo do Espírito Santo. Eu convoco os anjos especializados em guerra espiritual, anjos treinados em batalha, anjos que descem com armamento pesado, com espadas flamejantes, com lanças de fogo, com martelos de juízo, com correntes de aprisionamento celestial, que eles entrem agora nos ambientes onde espíritos noturnos e demônios traiçoeiros estão se escondendo, que eles vasculhem cada centímetro do mundo espiritual, cada fresta, cada canto, cada espaço escondido, cada dimensão, cada portal aberto, cada acesso não autorizado, que eles prendam, acorrentem, lancem no abismo, selando com cadeados de fogo, impossibilitando qualquer retorno ou contra-ataque. E eu declaro, com toda a autoridade que há no nome de Jesus, que toda fortaleza mental construída por espíritos, noturnos e demônios traiçoeiros, toda construção invisível, toda estrutura espiritual que gera opressão, medo, ansiedade, pavor, pânico, perturbação, pensamentos de morte, vontade de desistir, tristeza profunda, solidão esmagadora, está agora em ruínas, está agora sendo demolida, está agora sendo destruída, está agora sendo reduzida a pó, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder da palavra que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. Eu declaro que minha mente está blindada, meus pensamentos estão protegidos, minha consciência está selada, meus sentimentos estão guardados, meu espírito está fortalecido, minha alma está restaurada, meu corpo está energizado pela força do Deus vivo. Nenhum espírito noturno terá poder para roubar minha paz. Nenhum demônio traiçoeiro terá força para gerar confusão. Nenhuma influência das trevas terá direito legal sobre minha vida. Pois eu pertenço ao Senhor. Minha casa pertence ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor. Meus sonhos pertencem ao Senhor. Minha história pertence ao Senhor. Espíritos das sombras, vocês que operam durante a noite, vocês que tentam se infiltrar nos sonhos, vocês que plantam setas na mente, vocês que causam opressões físicas, vocês que apertam, sufocam, pressionam, paralisam, estão agora destruídos. Seus contratos foram quebrados, seus pactos foram anulados, suas alianças foram dissolvidas, suas sentenças foram canceladas, suas operações foram interrompidas, seus comandos foram desativados, seus portais foram fechados, suas ferramentas foram destruídas, seus armamentos foram quebrados, suas fortalezas foram esmagadas. Que os ventos do Espírito soprem agora sobre este lugar. Ventos que trazem vida, ventos que trazem paz, ventos que trazem descanso, ventos que trazem libertação, ventos que dissipam toda a influência das trevas. Que todo ambiente onde havia opressão agora se encha da presença do Deus Altíssimo. Que todo quarto onde havia perturbação agora se transforme em ambiente de adoração. Que todo local onde haviam presenças malignas agora se encha da glória de Deus. Que todo espaço onde demônios traiçoeiros tentavam operar agora se torne território santo, território consagrado, território blindado, território selado pelo sangue de Jesus. Eu libero uma palavra profética. Nesta noite não haverá espaço para espíritos noturnos, não haverá abrigo para demônios traiçoeiros, não haverá morada para espíritos das sombras, não haverá descanso para espíritos sugadores, não haverá oportunidade para espíritos opressores, porque o Senhor dos Exércitos está à frente.
Porque o Deus de Israel está pelejando. Porque o leão da tribo de Judá está rugindo. Porque os céus estão em movimento. Porque os anjos estão operando. Porque o fogo está descendo. Porque a glória está se manifestando. Porque a vitória já está garantida no nome de Jesus. E eu declaro, sem medo, sem hesitação, sem dúvida, sem retrocesso: toda a operação das trevas foi encerrada. Todo espírito noturno foi derrotado. Todo demônio traiçoeiro foi aprisionado. Todo laço foi desfeito. Toda corrente foi quebrada. Toda sentença foi anulada. Toda acusação foi silenciada. Toda seta foi devolvida. Todo plano foi destruído. Todo altar foi derrubado. Toda oferenda foi anulada. Todo ritual foi desfeito. Toda palavra maligna foi cancelada. Todo o espírito das trevas que operava contra minha vida caiu por terra, sem direito de se reerguer, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu prossigo na batalha espiritual com fé inabalável e espírito firme, sabendo que a vitória pertence ao Senhor. Não há força contrária que possa prevalecer contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, eu levanto minha voz e decreto com autoridade divina: espíritos noturnos, demônios traiçoeiros, suas obras e armadilhas caem por terra agora. Suas estratégias enganosas são desmascaradas, suas forças estão enfraquecidas, vocês estão expulsos da minha vida, da minha casa, da minha mente e do meu espírito. Eu clamo pela presença do Espírito Santo, o Consolador, que revela todo engano e toda mentira. Que a luz do Espírito brilhe intensamente nas regiões sombrias, onde esses espíritos tramam o mal. Que toda treva seja dissipada, que toda sombra seja dispersa, que toda nuvem negra seja rompida. Que a verdade de Deus ilumine cada área obscura, cada esconderijo, cada cantinho espiritual, onde esses inimigos tentam se ocultar. Eu recebo agora a luz do Senhor que transforma trevas em claridade, confusão em entendimento, angústia em paz. Eu tomo posse da autoridade concedida por Jesus, aquele que venceu a morte, o inferno e a sepultura. A autoridade do nome de Jesus é escudo e espada nesta guerra. É força invencível que derrota todo inimigo invisível. Com essa autoridade, eu ordeno que todos os laços espirituais que me prendem sejam cortados. Que toda corrente maligna que me amarra seja quebrada. Que todo espírito noturno que me assedia seja lançado fora. Que todo demônio traiçoeiro que tenta enganar e destruir minha vida seja desfeito, desmantelado e expulso. Eu clamo por proteção divina sobre meu sono e descanso. Que toda a atividade noturna das trevas seja anulada. Que meus sonhos sejam guardados pelo Senhor. Que nenhum espírito de medo, pavor, ansiedade ou angústia tenha acesso aos meus pensamentos durante a noite. Que o sono reparador seja restabelecido. Que a paz sobrenatural invada meu ser. Que o silêncio celestial me envolva, protegendo minha mente e meu corpo contra toda perturbação demoníaca. Eu declaro guerra contra todo espírito de dúvida e desânimo. Espíritos noturnos que tentam semear medo, insegurança, depressão e opressão, vocês estão derrotados. Eu recebo agora a alegria do Senhor, a esperança viva, a fé renovada e a coragem que vem do alto. Eu tomo posse da paz que excede todo entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Eu não permito que a ansiedade domine minha alma, nem que o desespero tome posse do meu espírito. Eu clamo pelo poder do sangue de Jesus que protege, liberta e purifica. Que o sangue do Cordeiro seja o escudo invencível contra todo ataque das trevas. Que todo espírito noturno que busca me atacar seja impedido de se aproximar. Que toda legião de demônios traiçoeiros seja repelida. Que toda investida maligna se desfaça diante da glória do Altíssimo. Que o nome de Jesus seja exaltado como muralha de fogo ao meu redor, protegendo minha vida e minha família. Eu invoco a presença dos arcanjos, os príncipes celestiais que guerreiam em favor dos filhos de Deus. Que Miguel, o arcanjo guerreiro, levante sua espada flamejante contra as forças das trevas que tentam me oprimir. Que Gabriel anuncie vitória sobre meus inimigos espirituais.
Que Rafael traga cura para as feridas espirituais causadas pelas batalhas travadas. Que os exércitos celestiais marcham comigo, pelejando em meu favor, abrindo brechas no território das trevas e conquistando cada área que lhes pertence. Eu declaro que minhas fortalezas espirituais estão firmadas na rocha eterna. Que a casa que edifico é sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Que as portas do inferno não prevalecerão contra mim, nem contra minha casa. Que todo ataque das trevas encontra barreira intransponível, muro de fogo e muralha de proteção divina. Eu sou guardado, protegido e vitorioso, porque o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza e meu libertador. Espíritos traiçoeiros, saiam agora. Espíritos noturnos, desapareçam agora. Vocês não têm lugar aqui. Vocês não têm direito de existir neste território santo. Vocês não têm autoridade para me tocar ou tocar minha família. Vocês não têm poder para me amedrontar ou me derrubar. Em nome de Jesus, eu rompo toda a influência de vocês sobre minha vida. Eu declaro que vocês estão vencidos e que sua derrota é definitiva. Eu me firmo na palavra de Deus, na verdade eterna que nunca falha. Eu me agarro à promessa do Senhor de que a batalha é dele e que minha vitória está assegurada. Eu me fortaleço na certeza de que o mal não prosperará contra mim. Eu me seguro na fidelidade daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu avanço confiante, sabendo que o Espírito Santo me guia e me protege em cada passo. Neste momento, eu profetizo libertação total. Eu profetizo paz sobrenatural. Eu profetizo descanso restaurador. Eu profetizo força renovada. Eu profetizo proteção divina constante. Eu profetizo vitória completa sobre os espíritos noturnos e demônios traiçoeiros. Que toda sombra seja vencida pela luz. Que toda escuridão seja dissipada pela glória de Deus. Que toda opressão seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Eu clamo pelo fogo purificador do Espírito Santo, para que queime toda semente de maldade plantada em minha vida. Que cada raiz de amargura, cada raiz de medo, cada raiz de ansiedade seja consumida pelo fogo divino. Que nenhuma dessas raízes possa crescer ou florescer, porque eu sou coberto pelo sangue de Jesus e o poder do Senhor me protege. Eu invoco o escudo da fé para me defender contra as setas inflamadas do inimigo. Que toda acusação, toda condenação e toda palavra contrária sejam neutralizadas. Que a justiça divina me cubra e me guarde em todos os momentos. Que o Senhor seja o meu escudo protetor e a minha armadura impenetrável. Eu clamo pela intervenção dos anjos do Senhor, que combatem os principados e potestades das trevas. Que eles se posicionem ao meu redor, criando uma barreira invisível que impede qualquer tentativa de invasão espiritual. Que suas espadas flamejantes cortem toda ligação maligna, toda influência negativa e todo laço que o inimigo tenta impor sobre mim. Eu decreto que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Que todo o mal se volte contra quem o lançou e que o Senhor recompense cada um segundo suas obras. Eu não temerei o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, pois o Senhor é meu guardador. Ele está à minha direita para não vacilar. Eu declaro guerra contra os espíritos de opressão, de medo, de ansiedade e de desespero. Vocês não têm mais lugar em minha mente, em meu coração ou em minha alma. Eu quebro todo o laço que me prende a essas forças malignas e recebo a liberdade plena que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Eu peço a Deus que renove minhas forças como as águias, que me dê fôlego para prosseguir e vencer cada batalha espiritual, que minha mente seja fortalecida, meu espírito revigorado e meu corpo protegido, que eu seja cheio do Espírito Santo, que me guia e me fortalece dia após dia. Eu proclamo a vitória do Senhor sobre toda a legião demoníaca que tenta me atacar. Que o mal seja derrotado, que a luz de Cristo brilhe em minha vida, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente. Eu me firmo na palavra de Deus, na certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Que o Senhor me conduza em segurança,
Me proteja dos ataques do inimigo e me conduza à vitória completa. Eu agradeço a Deus pela proteção, pela libertação e pela força que recebo agora. Eu descanso na certeza de que estou seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado, hoje e para sempre. Eu me aproprio pela fé da proteção do Altíssimo para todas as áreas da minha vida. Que nenhuma sombra maligna tenha poder sobre minha mente, meu corpo, meu espírito e meu lar. Que todo espírito noturno que tenta roubar minha paz seja banido agora pelo poder do nome de Jesus. Que toda influência demoníaca, toda maldição, todo espírito enganador seja quebrado em pedaços, esmagado e eliminado. Eu decreto que as trevas que tentam cobrir minha alma sejam dissipadas pela luz do Espírito Santo. Que a presença de Deus me envolva, protegendo-me contra todo ataque furtivo, contra toda armadilha montada nas sombras, contra todo pensamento impuro que tenta entrar. Que a minha mente seja guardada com diligência, que meu coração permaneça firme na palavra da verdade. Eu invoco o nome poderoso de Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Que seu nome seja a minha muralha de proteção, o escudo que me defende de todo ataque espiritual. Que o sangue de Jesus seja o selo que bloqueia todo o caminho para o inimigo. Eu ordeno que qualquer espírito traiçoeiro saia da minha presença e não retorne jamais. Eu clamo por libertação das forças malignas que tentam me escravizar. Que eu seja liberto de toda opressão, de todo medo, de toda ansiedade e angústia, que os espíritos noturnos querem me impor. Que o poder do Espírito Santo me fortaleça, me dê coragem, me encha de paz e confiança, para que eu possa resistir firmemente a todo o mal. Eu declaro guerra contra os inimigos invisíveis que tentam minar minha fé. Que todo plano satânico contra minha vida seja revelado e desfeito. Que toda mentira, toda dúvida e todo engano sejam desmascarados pela luz da verdade de Deus. Eu recebo agora o escudo da fé para me proteger e a espada do Espírito para atacar e derrubar todo principado e potestade contrária. Eu invoco a presença dos arcanjos, especialmente Miguel, para que me protejam. Quebrem todas as correntes espirituais e me defendam contra as forças das trevas. Que os anjos de Deus cerquem meu lar, minha mente, meu corpo e minha alma, impedindo qualquer ação maligna. Que o céu se abra e que o poder de Deus desça para me guardar e me fortalecer. Eu declaro que a minha mente está alinhada com a vontade de Deus, que meus pensamentos são guiados pela palavra e pelo Espírito. Que eu permaneça firme e inabalável, mesmo diante das tentações, ataques e enganos do inimigo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu profetizo sobre minha vida a vitória plena, a liberdade total e a proteção constante. Que toda a sombra das trevas seja dissipada. Que toda a escuridão se transforme em luz. Que toda a opressão seja quebrada. Que o Senhor me conduza à vitória completa e ao descanso merecido. Eu repreendo, agora em nome do Senhor Jesus, todos os espíritos noturnos que rondam meu caminho, que tentam roubar minha paz e minha alegria, que eles sejam desmascarados e expulsos com o poder do sangue do Cordeiro. Eu os ordeno a se afastarem, a largarem toda influência sobre meus pensamentos, minhas emoções e meu corpo. Que eles sejam confinados e acorrentados para nunca mais voltarem a me atormentar. Demônios traiçoeiros que se escondem atrás de máscaras de mentira, que trabalham sorrateiramente para destruir vidas. Eu decreto que seu reinado chega ao fim em minha vida. Que todo plano oculto, toda artimanha, toda rede de engano seja destruída pelo poder da verdade divina. Que a luz do Espírito Santo ilumine cada canto escuro onde vocês tentam agir. E que vocês sejam obrigados a sair de toda a área onde o nome de Jesus é proclamado. Eu me revisto da armadura completa de Deus, aquela que o apóstolo Paulo nos ensinou. Eu visto o cinturão da verdade, que me mantém firme e inabalável. A couraça da justiça, que me protege dos ataques do inimigo. Os calçados da prontidão do evangelho da paz, que me dão segurança para avançar. O escudo da fé, que apaga os dardos inflamados. O capacete da salvação, que protege minha mente. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
minha arma ofensiva contra as forças do mal. Eu clamo pelo poder dos arcanjos, especialmente pelo arcanjo Miguel, comandante dos exércitos celestiais. Miguel, venha com o seu escudo e espada para lutar ao meu lado. Que você expulse todos os demônios traiçoeiros, que você quebre todas as correntes espirituais que tentam me prender. Que o fogo celestial consuma toda obra maligna contra mim e minha família. Eu peço ao Espírito Santo que me encha de poder e sabedoria para reconhecer as estratégias do inimigo. Que meus olhos espirituais estejam abertos para ver além do véu das trevas, para discernir todo engano e armadilha. Que a minha mente seja guardada contra todo pensamento malicioso, toda dúvida, toda mentira que o inimigo tenta plantar. Que a minha alma permaneça firme, ancorada na palavra de Deus, que é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Eu rejeito toda a influência das trevas, todo espírito de medo, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão. Eu os desligo agora em nome de Jesus e decreto que eles não têm mais acesso à minha mente, a meu coração, ao meu corpo ou à minha alma. Eu declaro que sou habitado pelo Espírito Santo, que ele é meu conselheiro, meu defensor e minha força. Eu profetizo que a minha vida será um testemunho vivo do poder e da graça de Deus. Que as trevas que antes tentaram me dominar serão transformadas em luz. Que cada vitória será para a glória do Senhor. Que minha fé se fortaleça a cada dia e que eu ande sempre na plenitude do Espírito, caminhando em autoridade e poder. Eu decreto que toda maldição lançada contra mim será quebrada agora, que toda palavra contrária seja anulada, que toda obra do inimigo seja destruída, que minha vida seja protegida e abençoada, que meus caminhos sejam dirigidos pelo Senhor e que eu prospere em tudo o que fizer. Eu agradeço, Senhor, pela vitória já conquistada na cruz do Calvário, pelo sangue precioso de Jesus que me purifica e me protege. Eu descanso na tua promessa de que nenhum mal me alcançará. Eu confio na tua fidelidade, na tua justiça e no teu amor incondicional. Que o Senhor derrame sobre mim e minha família um manto de proteção divina. Que nenhum espírito maligno, nenhum demônio, nenhum principado ou potestade das trevas possa penetrar. Que os anjos do Senhor acampem-se ao nosso redor e nos guardem de todo mal. Glória a Deus por cada palavra declarada, por cada clamor feito com fé e determinação. Você acabou de participar de uma poderosa guerra espiritual. E saiba que a vitória já é sua, pois o sangue de Jesus venceu todo o mal. Continue firme. Não permita que o inimigo retorne com mais força. Mantenha sua mente focada em Deus, sua fé inabalável e seu coração cheio de paz. Compartilhe essa oração com quem precisa de libertação e proteção, porque juntos somos mais fortes no combate espiritual. Que a luz do Senhor brilhe em sua vida, protegendo você e sua família a cada dia, a cada noite. Vá em paz, fortalecido, sabendo que o poder do Altíssimo está contigo para sempre. Amém. Pai eterno, eu convoco os céus, os exércitos celestiais, os arcanjos, os serafins e os querubins, para se posicionarem ao meu redor, formando um círculo de fogo, um muro intransponível, uma fortaleza celestial que nenhum espírito maligno consegue atravessar. Eu declaro agora, pela autoridade que me foi dada em nome de Jesus Cristo, que todos os espíritos noturnos, demônios sorrateiros, espíritos enganadores, espíritos vampíricos que se alimentam da energia, da alegria, da paz e da saúde, sejam todos aprisionados agora, acorrentados pelo fogo consumidor do Deus Altíssimo. Espíritos das trevas, que trabalham no silêncio da noite, tentando infiltrar medo, opressão, desespero e tormento, ouçam bem a minha voz, porque ela está autorizada pelo céu. Eu não falo em meu próprio nome, mas em nome daquele que venceu a morte, que triunfou sobre todo principado e potestade, e que vos expôs publicamente ao desprezo, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, eu ordeno que toda ação noturna seja paralisada, todo plano satânico seja desfeito, todo pacto maligno seja quebrado,
toda ligação espiritual seja cortada, todo canal de acesso das trevas contra a minha vida, minha casa, minha família, meu ministério e minhas finanças seja agora selado com o sangue de Jesus Cristo. Espíritos astutos, demônios traiçoeiros, que se disfarçam de pensamentos, que se camuflam em emoções, que se escondem em sentimentos falsos, que se alimentam do medo, que bebem da ansiedade e se regozijam no sofrimento, eu vos localizo agora, pelo poder do Espírito Santo e vos ordeno. Desapareçam, saiam, vão embora, sejam consumidos, queimados, desintegrados pelo fogo santo que sai do trono de Deus. Eu não negocio com as trevas. Eu não aceito migalhas do inferno. Eu não tolero interferência maligna. Eu sou propriedade exclusiva do Deus vivo, e a minha vida está selada pelo sangue do Cordeiro. Que os portões do inferno sejam fechados contra mim. Que toda comunicação espiritual das trevas seja interrompida agora. Que todo espírito de escuridão que ronda o meu lar, minha mente, meu corpo e minha alma, seja desalojado, arrancado, quebrado, paralisado, exilado para onde jamais encontre retorno. Que seja lançado nas regiões áridas, sem volta, sem descanso, sem acesso, sem poder. Eu invoco o arcanjo Miguel, guerreiro do Altíssimo, com sua espada flamejante, para cercar minha casa agora. Que os portões do norte, do sul, do leste e do oeste estejam fortemente guardados. Que cada demônio, cada entidade, cada espírito das sombras que tentou infiltrar-se nas brechas, sejam encontrados, amarrados e levados para julgamento diante do trono de Deus. Eu declaro que toda obra feita na calada da noite em cemitérios, encruzilhadas, matagais, rios, cachoeiras, montanhas, desertos, florestas ou qualquer outro lugar oculto, seja agora desfeita. Que todo despacho, todo sacrifício, toda oferenda, toda consagração, toda oração contrária, toda maldição, todo encantamento, todo ritual de magia negra, de macumba, de bruxaria, de feitiçaria, de vodú, de quimbanda, de umbanda, de satanismo, de luciferianismo ou de qualquer outra vertente das trevas, perca agora toda a sua eficácia, seja destruído, desfeito, desmantelado, anulado e sem nenhum efeito sobre a minha vida e a minha casa. Eu levanto agora um decreto celestial. Nenhum espírito das trevas terá vez, voz, direito, acesso, influência, poder ou autoridade sobre mim. Minha vida é território santificado. Minha casa é altar de adoração ao Deus vivo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Minha mente está revestida pela mente de Cristo. Minha alma está guardada no esconderijo do Altíssimo e sob as asas do Onipotente. Que os 7 olhos do Espírito de Deus percorram toda a extensão da minha existência, toda a extensão do meu território espiritual, e que toda presença oculta das trevas seja revelada e destruída. Que todo contrato feito em meu nome, sem meu consentimento, por antepassados, por familiares, por terceiros, ou até mesmo por mim no tempo da ignorância, seja agora rasgado, cancelado, queimado, destruído e completamente anulado pelo sangue de Jesus. Espíritos noturnos, espíritos de insônia, de cansaço espiritual, de peso nas costas, de opressão mental, de perturbação, de vultos, de sombras, de paralisia do sono, de vozes estranhas, de calafrios, de barulhos inexplicáveis, de sensações de perseguição, de presença invisível, de respiração pesada no quarto, eu vos repreendo agora. Eu vos ordeno em nome de Jesus Cristo que saiam, desapareçam. Deixem minha casa, deixem minha vida, deixem minha família. Voltem para o abismo de onde vocês saíram, e de lá não saiam jamais. Eu clamo agora pelo fogo consumidor do Altíssimo, para queimar todas as fortalezas espirituais erguidas contra mim, que cada muralha demoníaca, cada torre de vigia das trevas, cada altar satânico, cada ponto de energia negativa, cada portal aberto, seja destruído completamente, que nenhuma resistência do inferno permaneça de pé. Eu invoco os anjos com
espadas flamejantes, anjos ministradores, guerreiros e guardiões para patrulhar os céus da minha casa, para cercar cada cômodo, cada canto, cada porta, cada janela, cada fresta, cada espaço físico e espiritual, que eles levantem barricadas celestiais e fortalezas angelicais para impedir qualquer tentativa de retaliação, qualquer vingança do inimigo, qualquer contra-ataque das trevas. Eu decreto que, a partir de agora, a atmosfera da minha casa é a atmosfera do céu. Que cada som, cada cheiro, cada visão, cada sensação, cada vibração, cada frequência, cada energia dentro deste ambiente seja purificada, santificada e consagrada ao Deus Todo-Poderoso. Que toda enfermidade espiritual, emocional, mental ou física causada por espíritos noturnos e demônios traiçoeiros seja agora destruída. Que toda dor, toda opressão, toda doença, todo distúrbio, todo desequilíbrio seja arrancado pela raiz, cancelado e substituído pela cura divina, pela paz celestial, pela restauração total e completa em nome de Jesus. Eu declaro que o nome de Jesus Cristo é exaltado sobre minha vida, minha casa, minha família, meu ministério, meus negócios, meus sonhos, meus projetos, e sobre tudo o que sou e tudo o que possuo. Que nenhuma seta voadora, nenhuma peste noturna, nenhuma praga, nenhum destruidor, nenhum espírito imundo, nenhum demônio traiçoeiro terá espaço para tocar naquilo que Deus separou e selou como propriedade dele. Que assim seja. Que assim permaneça. Que assim se cumpra. Pelo poder do nome de Jesus, pelo fogo do Espírito Santo, pela autoridade da palavra de Deus, pelo sangue derramado no Calvário, eu decreto vitória total, proteção plena e livramento absoluto. Deus poderoso, eu invoco agora as armas espirituais. Que o escudo da fé me cubra por completo. Que a espada do Espírito, que é a palavra viva, esteja afiada em minhas mãos, pronta para cortar, destruir, despedaçar, exterminar todo e qualquer espírito das trevas que se atrever a se aproximar do meu território. Que o capacete da salvação proteja minha mente. Que o cinturão da verdade esteja firmemente ajustado. Que a couraça da justiça proteja meu peito. Que os calçados da preparação do Evangelho da paz me mantenham firme, inabalável, estável, avançando contra toda resistência maligna. Espíritos das trevas, escutem bem. Eu não falo como alguém frágil. Eu não me posiciono como vítima. Eu não me coloco como alguém indefeso. Eu sou filho do Deus Altíssimo, herdeiro do reino, embaixador do céu na terra. Portanto, eu vos ordeno, pela autoridade de Jesus Cristo, que toda obra noturna contra mim e minha família caia agora por terra. Que sejam quebradas todas as maldições faladas, todas as palavras de encantamento, toda oração contrária, toda maldição lançada por boca de bruxo, feiticeiro, mago negro, satanista ou qualquer agente do mal. Eu convoco agora fogo dos céus, fogo consumidor, fogo purificador, fogo que sai do trono do Deus vivo para queimar, consumir, destruir e aniquilar todo o trabalho das trevas feito no oculto, no secreto, no escondido, no desconhecido. Que esse fogo celestial percorra cada canto da minha casa, cada metro do meu terreno, cada centímetro da minha vida espiritual, emocional, física e financeira. Que onde houver demônio escondido, ele seja agora arrancado, expulso, destruído, queimado sem piedade, sem misericórdia, sem retorno e sem direito de permanência. Eu ordeno que toda legalidade espiritual, aberta consciente ou inconscientemente, seja agora fechada, cancelada, selada, trancada com 7 selos do Espírito Santo. Que nenhuma brecha, nenhuma fissura, nenhuma porta, nenhuma janela espiritual permaneça aberta para a ação demoníaca. Eu decreto em nome de Jesus que todo ciclo de opressão noturna, de tormento mental, de ataques na mente, no corpo, nos sonhos, nas emoções, seja quebrado agora. Que o ciclo de insônia, de cansaço inexplicável, de peso espiritual, de desânimo,
de angústia, de sensação de morte, de presença maligna, de calafrios, de medo sem razão, termine agora, em nome de Jesus. Espíritos traiçoeiros que se disfarçam de anjos de luz, que entram sorrateiramente, que se escondem em objetos, que se alojam em palavras, que entram por portais abertos através de práticas ocultas, de pecados, de heranças espirituais, malignas, eu vos localizo agora. Queimem, queimem, queimem pelo fogo de Deus, saiam, desapareçam. Eu ordeno, pelo sangue de Jesus, que vocês sejam expulsos sem direito de retorno, que todo objeto consagrado, todo presente amaldiçoado, todo item contaminado espiritualmente, perca agora sua influência, seja neutralizado, perca sua energia maligna e seja completamente destituído de qualquer força espiritual contrária. Que anjos de guerra desçam agora com espadas flamejantes, que eles patrulhem os ares, a terra e tudo ao meu redor, que eles localizem e cerquem todos os demônios especialistas em ataques noturnos, demônios sugadores, demônios de opressão, demônios de tormento, demônios de desequilíbrio mental, demônios de perturbação e confusão, que sejam todos laçados, amarrados, algemados, acorrentados, paralisados e enviados diretamente para os lugares determinados pelo trono de Deus. Eu declaro que minha casa está revestida agora com paredes espirituais de fogo, que os telhados da minha casa sejam protegidos com escudos celestiais, que os pisos, os alicerces, os cômodos, cada objeto, cada móvel, cada roupa, cada utensílio, cada material físico seja consagrado ao Deus Altíssimo e impenetrável às trevas, que nenhuma maldição, que nenhum trabalho, que nenhuma praga, que nenhum espírito vagante, que nenhum espírito espreitador tenha autoridade, acesso, influência ou legalidade para permanecer aqui. Eu levanto, agora eu decreto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é a promessa. Essa é a palavra. E ela não volta vazia. Eu convoco também eu decreto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a minha entrada e minha saída desde agora e para sempre. Ele me protegerá do mal. Ele não permitirá que meu pé vacile. Ele não permitirá que eu seja tocado pelas trevas. Que as setas malignas lançadas contra mim sejam agora revertidas. Que todo espírito de feitiçaria, de encantamento, de opressão, de morte, de loucura, de suicídio, de desespero, de depressão, de ansiedade, de medo, de terror noturno, de perturbação, de pânico, de terror psicológico, de ataque na mente, no corpo, na alma, seja agora despedaçado, desintegrado, destruído, incinerado pelo fogo do Deus vivo. Eu me levanto como voz profética. Eu me levanto como guerreiro autorizado. Eu me levanto como sentinela do reino. Eu decreto que toda agenda das trevas contra mim está cancelada. Todo escrito de dívida é rasgado. Toda ata maligna está anulada. Todo contrato das trevas está queimado. Toda maldição hereditária está quebrada. Todo laço de alma maligna está destruído. Todo pacto inconsciente ou consciente está desfeito, e toda rede espiritual demoníaca se desfaz agora, em nome de Jesus Cristo. Que a glória de Deus encha a minha casa. Que a presença do Espírito Santo ocupe todos os espaços. Que o vento do Espírito sopre agora, varrendo tudo o que não presta, tudo o que é maligno, tudo o que não pertence ao reino dos céus. Que a unção de Deus repouse sobre mim, sobre minha casa, sobre minha família, e que nenhuma seta, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum espírito das trevas consiga sequer se aproximar. Eu decreto, eu profetizo, eu determino, eu estabeleço vitória total, libertação completa, livramento absoluto, proteção permanente. Nada nem ninguém poderá me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as potestades, nem os principados, nem as forças do presente, nem as do futuro, nem qualquer criatura poderá me separar da presença de Deus,
porque eu sou propriedade exclusiva do Altíssimo. Espíritos das trevas, escutem a voz que sai da minha boca. Eu não falo em nome próprio, eu não falo como homem, eu não falo na minha força, eu não falo na minha capacidade. Eu falo revestido da autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que esmagou a cabeça da serpente, aquele cujo nome é acima de todo nome. Diante dele todo joelho se dobra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, eu decreto agora que todos os principados, potestades, dominadores, legiões malignas, espíritos territoriais, espíritos familiares, espíritos noturnos, demônios traiçoeiros, demônios sugadores de energia, demônios que tentam atacar nos sonhos, demônios que se manifestam em insônia, em paralisia do sono, em pesadelos, em tormentos noturnos, sejam agora localizados e destruídos pelo fogo de Deus. Que onde houver demônio escondido, alojado, camuflado, operando nas sombras, nas frestas, nas brechas, nos lugares escuros, nas portas que foram abertas por ignorância, por herança, por pecado, por alianças passadas que sejam agora desmascarados, arrancados, destruídos, desintegrados, queimados, sem direito de fuga, sem direito de permanência, sem direito de resistência. Que anjos guerreiros, anjos de fogo, anjos armados, desçam agora sobre minha casa, sobre meu território, sobre minha vida, empunhando espadas flamejantes, cortando, despedaçando, quebrando, destruindo, esmagando, anulando toda a teia maligna, toda a armadilha espiritual, todo laço, toda amarra, todo grilhão, toda cadeia, todo jugo, toda prisão invisível, toda cela espiritual que tenha sido construída nas madrugadas contra mim. Eu declaro que os portais do inferno não prevalecerão contra minha vida. Eu declaro que toda corrente noturna que tenta amarrar minha mente, minha saúde, minha paz, meu sono, minha alegria, minha prosperidade, meu casamento, minha família, meu ministério, minha vida espiritual, seja agora partida, despedaçada, queimada, destruída pelo fogo consumidor do Deus Altíssimo. Que todos os demônios especialistas em ataques psicológicos, que lançam setas de confusão, setas de medo, setas de desespero, setas de ansiedade, setas de depressão, setas de pânico, setas de desânimo, setas de insegurança, setas de perturbação mental, sejam agora calcinados, queimados, destruídos sem misericórdia, sem piedade, sem retorno, sem sobrevivência. Eu ativo agora os decretos celestiais. Eu convoco os exércitos do Deus vivo. Que o céu se mova em meu favor. Que os anjos do Altíssimo se posicionem ao redor da minha casa, formando um muro de fogo, um escudo impenetrável, uma barreira inviolável. Que o fogo do trono de Deus desça sobre minha casa, sobre minha cama, sobre meu quarto, sobre minha sala, sobre cada cômodo, sobre meu portão, sobre meu terreno, sobre meus muros, sobre meus vizinhos, sobre minha rua, queimando todo espírito que vagueia na calada da noite. Eu ordeno agora que todos os contratos demoníacos sejam rasgados, toda escritura maligna seja anulada. Todo pacto feito nos cemitérios, nas encruzilhadas, nos terreiros, nos rituais de magia negra, de feitiçaria, de bruxaria, de macumba, de vodú, de magia do caos, de necromancia, de satanismo, de ocultismo, seja agora destruído, cancelado, quebrado, despedaçado, revogado, invalidado, sem direito de cobrança, sem direito de retaliação. Eu invoco o sangue do Cordeiro. Que o sangue de Jesus cubra minha mente, cubra meu espírito, cubra minha alma, cubra meu corpo, cubra minha casa, cubra minha família, cubra meus negócios, cubra minhas finanças, cubra meus sonhos, cubra meus projetos, cubra minha saúde, cubra minhas emoções, cubra tudo o que sou, tudo o que tenho e tudo o que represento. O sangue que fala mais alto que qualquer acusação, o sangue que tem voz, o sangue que tem poder,
O sangue que quebra grilhões. O sangue que despedaça cadeias. O sangue que paralisa os acusadores. O sangue que desarma os perseguidores. O sangue que fecha a boca dos demônios. O sangue que coloca por terra toda tentativa do inferno. Eu me posiciono agora debaixo da cobertura espiritual do Deus Altíssimo. E eu declaro: a minha casa é lugar de paz, é lugar de descanso, é lugar de harmonia, é território sagrado, é morada da presença de Deus. Aqui não há espaço para espíritos noturnos. Aqui não há espaço para demônios traiçoeiros. Aqui não há espaço para forças malignas. Aqui não há espaço para setas, pragas, maldições, encantamentos, feitiços ou qualquer tipo de obra das trevas. Eu libero agora um comando profético. Que toda fortaleza espiritual maligna construída contra mim, contra minha casa, contra minha família caia agora, desmorone, seja reduzida a cinzas. Que todo trono demoníaco armado nas madrugadas, todo altar de bruxaria, todo despacho, toda oferenda, toda invocação, todo sacrifício, todo ritual, todo nome escrito, toda fotografia usada, toda peça de roupa, todo objeto amaldiçoado seja agora queimado pelo fogo do Deus vivo. Eu profetizo que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma. 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 Toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno, porque essa é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem dele. Que a glória de Deus se manifeste, que o Espírito Santo tome agora total controle, que a unção de guerra, a unção de livramento, a unção de proteção, a unção de vitória repouse sobre mim, sobre minha casa e sobre todos os meus. Que o vento do Espírito sopre forte, levando para longe todo o pó espiritual maligno, toda sujeira demoníaca, toda energia negativa, toda contaminação, toda opressão, toda influência das trevas. Eu decreto que as portas do céu estão abertas sobre mim. Eu decreto que os portões de bronze estão quebrados. Eu decreto que as cadeias de ferro foram despedaçadas. Eu decreto que as bênçãos de Deus descem agora sobre mim como chuva abundante, como rios transbordantes, como fontes inesgotáveis. Eu declaro que o anjo da morte não tem poder sobre mim. Eu declaro que o espírito de enfermidade não tem acesso à minha vida. Eu declaro que o espírito de loucura não toca minha mente. Eu declaro que o espírito de ruína não entra na minha casa. Eu declaro que o espírito de miséria não habita no meu território. Eu declaro que o espírito de divisão não alcança minha família. Eu declaro que o espírito de acidente não me toca. Eu declaro que o espírito de destruição não me atinge. Eu declaro que o espírito de opressão não encontra brecha, e assim será. E assim permanece. E assim se cumpre. Porque está escrito, porque está selado, porque está decretado nos céus, na terra e debaixo da terra. Vitória total, vitória completa, vitória irreversível, vitória definitiva, no nome poderoso, eterno, imutável, glorioso, tremendo, soberano de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Que o Espírito Santo continue falando com você aí do outro lado. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarda só para você não. Alguém perto de você pode estar precisando exatamente dessa palavra. Então compartilha, deixa o like e comenta aqui embaixo o que Deus falou com você hoje. E claro, se ainda não faz parte dessa família abençoada, clica aí em inscrever-se e ativa o sininho. Tem muita palavra forte vindo por aí e você não vai querer perder nada. Esse é o canal Voz do Espírito, onde o céu fala com a terra e a fé não para de crescer. Até a próxima, e que Deus te guarde com mão forte e coração cheio de paz. Shalom.